Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar. Para a glória de Deus. É somente por meio do Espírito Santo que chegamos a ser considerados filhos de Deus, já que a sua obra em nossas vidas, que nos permite nascer de novo, rendemos inquietação de Nicodemos com respeito ao novo nascimento e a resposta do Senhor em João capítulo 3, versículos 5 e 6. Para poder nascer do Espírito de Deus é necessário primeiramente morrer, ou seja, se a pessoa não morrer para o pecado, o Espírito não pode gerar nela a vida de Deus. Quando Jesus esteve na terra, disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Ele foi e continua sendo o único caminho para o Pai. Mas a partir, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para nos guiar, a fim de que nós não apartemos do caminho correto. João capítulo 16, versículo 13. Ele é quem pode interpretar corretamente o mapa da palavra de Deus e, como diz Jesus, leva nós a toda a verdade. Quem não cultive uma comunhão íntima com o Espírito Santo corre o perigo de desviar-se doutrinamente. O Pai e o Filho compartilham as riquezas divinas na sua graça e nos são dadas a conhecer claramente pelo Espírito Santo como administrador autorizado dessas bênçãos, dessa riqueza e de todos os segredos divinos. O Espírito Santo as transmite àqueles que pela fé rendem-se a Jesus, o próprio Espírito. Deuteronômio capítulo 2, 9 e 10. O Senhor disse: "A ninguém deite vinho novo em odres velho." Lucas capítulo 55, versículo 37. O vinho representa a fresca e enérgica presença do Espírito Santo, que quer verter-se em vidas completamente regeneradas. Os odres velhos representam aquelas pessoas que experimentaram a presença do Espírito Santo em suas vidas por algum tempo, mas que, por diversas circunstâncias, perderam a comunhão com Deus. O odre novo é a vida completamente transformada por Deus. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Na vida cristã, damos todos os nossos passos em fé, por fé. Quando se perde o batismo no Espírito Santo, devemos aceitar pela fé que temos começar nessa mesma fé a falar ao Senhor em novas línguas. Ser uma pessoa cheia de Deus expressará isto com suas palavras. Se pelo contrário está cheio de ódio e amargura, também usará as palavras para demonstrá-lo, porque são os lábios o que declaram o que há no coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. Devemos lembrar plenamente que o Espírito Santo é a presença de Deus em nossas vidas, e que nós mostra o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse texto nos ensina que nosso corpo foi escolhido por Deus como habitação do seu Espírito e ele não pode estar em uma casa contaminada pelo pecado. Ver também Romanos capítulo 6, versículo 13 e Tiago capítulo 3, versículo 8 ao 12. O Espírito Santo é um cavalheiro, ele somente entra na vida de uma pessoa quando decide voluntariamente convidá-la a entrar. E quando isso acontece, ele vem para controlar todas as áreas do seu ser, dando-lhe poder e liberdade absoluta. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É a promessa de Jesus ao seu discípulo, convertida em realidade, sendo o Consolador que ele havia prometido que enviaria tão logo voltasse para o Pai. O Espírito de Deus vem para morar na vida do crente, como seu amigo e seu guia, revesti-lo de poder e controlar todas as áreas de seu ser. Assegure-se de contar com a direção do Espírito Santo em sua vida. Examine cada um de seus passos e observe de acordo com sua conduta e com o sucesso que obtém em cada atividade que realiza, se realmente experimenta a companhia do Espírito Santo, tal como aprendeu na lição. Você, como professor, avalie seu grupo se há alguns que deixaram apagar o Espírito Santo. Tenha um tempo na qual ore por eles para avivar de novo o Espírito Santo. Ore para aqueles que ainda não receberam evidência de falar em outras línguas. Enfatize cada uma das divisões de
para a avaliação dos indicadores. Reforce a característica principal de que uma pessoa é as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. Deus é maravilhoso, glória a Deus. Grande Deus, só o Senhor é Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente temos que estar sempre falando com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele é que nos dá vida. A manifestação dos dons do Espírito Santo na vida do salvo cumpre o propósito de Jesus em capacitá-lo de forma sobrenatural para o trabalho da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11, achamos a revelação mais completa de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. Acerca dos dons espirituais em número do 9. De 9. Estes dons estão classificados em 3 grupos principais, a saber, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e discernimento de espíritos, dons de fé, dons de cura, dons de milagre, dom da profecia, variedade de línguas, interpretação de língua. Todos esses dons são doados pelo Espírito Santo, capacitando o salvo para impactar o mundo com os sinais e prodígios, despertando vidas para Jesus. A manifestação do fruto do Espírito Santo na vida do salvo define quem ele é. E os não salvos acabam vindo em busca de Deus pelo testemunho pessoal de uma nova vida. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo dá uma lista com as 9 porções do fruto do Espírito Santo. Estes frutos não são desenvolvidos instantaneamente, da noite para o dia. São manifestos por meio de um processo permanente de crescimento, ou seja, mais amor, mais alegria, mais paz, mais benignidade, mais bondade, mais mansidão, mais domínio próprio, sempre mais a cada dia. É com o desenvolvimento desses frutos que vamos confrontar a imoralidade e a corrupção com a vida de Cristo em nós. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é tremendo. Deus maravilhoso, Deus poderoso, grande Deus. Esta palavra, ela se encontra em João, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Glória a Deus, aleluias. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, ora, Senhor, para essas pessoas que ainda não te conhecem, meu Pai, mas que elas precisam, meu Pai, te conhecer. Pai, abençoa, Senhor Deus, a vida da espiritual, a vida física, a vida mental. Então, tomando a vida delas nas tuas mãos, Senhor Deus, e vem enchendo elas com teu Santo Espírito, Pai. Lido com os frutos do teu Espírito, Senhor Deus, meu Pai. E faça, meu Pai, com quem ela venha, Senhor Deus, meu Pai. Ter, meu Pai, o que oferecer para as outras pessoas, meu Pai, que necessita e precisa, meu Pai, de vida, Senhor. As pessoas, meu Pai, no mundo, elas estão mortas espiritualmente, mas se nós aparecermos, meu Pai, falamos do Senhor para elas, Pai, elas vão ter vida, Senhor Deus, meu Pai, vida com abundância. Abençoa a vida delas, meu Pai, cubra elas com teu sangue, guarda elas embaixo das asas, cubra, meu Pai, com tuas penas, Senhor Deus, meu Pai. Livra, Senhor Deus, de todo mal, de todo acidente, de bala perdida, Senhor Deus, do homem sanguinário. Livra ela, meu Pai, de toda maldade. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.